Bom dia, meninas. Bom dia. Bom dia, professora. Tudo bem com vocês? Sim, a senhora. Bem, graças a Deus. Que bom. Eu vou aguardar um minutinho, ver se mais alguém entra, tá? Tá bom. Hoje começou o presencial com os terceiros, né? Aham. E vocês vão continuar na modalidade online em casa, né? Aham. Tá bom. Eu também, as minhas aulas vão ser ministradas com vocês, todas pelo Zoom, porque eu tô gestante, então eu não posso retornar nesse primeiro momento ainda, tá? Então, Aham. nós vamos continuar com aulas do Zoom. E as atividades que eram postadas antes vai ser no mesmo nível, tá? Vou postar atividades, a gravação da aula das aulas para quem tiver no presencial para assistir, nos grupos. Vocês têm notícias da turma de vocês? Se o pessoal, a maioria voltou para presencial ou prefere continuar online? Vocês têm alguma notícia sobre isso? Alguma informação? Não, eu não fiquei sabendo de nada não, por enquanto. Não. Isabela, você tem alguma informação dos colegas? Uai, professora, os que entrou nas aulas passadas falou que ia ficar online. É. Quem? Vitor Hugo, Arthur? O Vitor, Arthur, João Marcos. Entendi. A João Marcos assistiu aula, tava um tempo, ficou o primeiro semestre todo sem assistir aula online, né? Meninas, o barulho tá atrapalhando vocês, não? Papai. Eu tô em casa com meu pitoquinho, porque minha mãe ainda não chegou pra ficar com ele pra mim, tá? Então vocês vão ouvir uma vozinha aqui, tá? Papai. Tá bom. Tá tudo bem, professora. Por isso que eu estou até com a câmera desligada, porque... Pai. Toquinho, vai sentar, por favor. Toma, vai assistir desenho. Aí eu falei, eu vou arriscar, não vou cancelar a aula não, vou arriscar que pelo menos a gente tem aula. Melhor. Tá tudo bem. Então tá bom, qualquer coisa, se o barulho estiver incomodando, vocês me avisam, tá? Bem, eu vou fazer um compartilhamento de tela com vocês. Nós estudamos semestre passado tudo sobre energia, corrente elétrica, né? Resistência. Agora a gente vai estudar especificadamente campo magnético, que é uma parte do eletromagnetismo também, que se relaciona ao campo magnético. Inclusive, antes de entrarmos de férias, semestre passado, eu comecei a fazer uma pequena introdução. Então, hoje a gente vai ficar com um pouquinho mais de história, uma aula mais introdutória, só para a gente dar início a esse conteúdo, tá? Inclusive, o material para vocês hoje é um material um pouquinho mais de texto, mas dá para compreender, tá? Então, eu vou fazer aqui o compartilhamento de tela. Carregou para vocês? Sim. Sim. Então, vamos lá, vamos para a introdução, né, do eletromagnetismo. Então, o nome magnetismo, ele vem da magnésia, tá? Vem de magnésia. Magnésia é uma pequena região lá na Ásia Menor, e lá tem esse nome também, porque lá onde foi encontrado em abundância o mineral magnético. Então, a pedra desse mineral é o que nós chamamos de magnetita, que possui essa fórmula aqui, ó. Fe3, é ferro 3, oxigênio 4, que é o ímã natural, tá? E aqui essa imagenzinha aqui é para mostrar essa magnetita. Magnetita é isso daqui.
Atualmente, esses ímãs que a gente conhece, não é esse ímã aqui não, eles são os artificiais, tá? Mas eles são obtidos com o mesmo processo de imantação que a magnetita tem. Que é a imantação? A capacidade que ela possui de atrair objetos, principalmente metais, né? Então, o ímã ele é bem interessante. Quanto mais imantação ele possuir, mais ele vai atrair metais. Alguém aí tem ímã em casa? Hoje em dia quase o ímã mais comum que a gente tem na nossa casa é aqueles de geladeira, né? É o que tem mais, é o que mais se utiliza dentro de casa hoje no dia a dia. Mas olha só, o campo magnético que é formado, né, com essa imantação, a pedra aqui, ó, ela possui essa imantação de atração porque ao redor dela, ela forma um campo que nós chamamos magnético. Lembra quando a gente estudava a eletricidade, a gente falava do campo elétrico e das forças de atuação no campo elétrico? Vocês lembram disso? Lembra nada, né? Por que aquele campo ele era criado quando a gente estudou eletricidade esse mês passado? Porque tinha presença de eletricidade. Essa eletricidade, ela formava, essa corrente elétrica formava esse campo elétrico. Só que aqui a gente está falando de campo magnético. A magnetita, ela forma um campo magnético, que é a energia que ela possui. Então, esse campo magnético, ele tem, primeiramente, o mais simples dele para a gente começar a estudar é que ele tem dois polos. Ele tem um polo norte, que é o que a gente chama polo norte do ímã, e o polo sul do ímã. Então, um exemplo simples é o que fala aqui, ó. Se nós tomamos um ímã, né, de formato alongado, e a gente pendurar, né, pelo seu centro de massa, pendurar ele pelo seu centro de massa, a gente vai perceber que ele vai ficar alinhado na direção geográfica norte-sul, por causa dessa característica que o ímã tem. Então, cada extremidade dele é o que representa um norte geográfico, que é o que a gente chama de polo norte e polo sul. Um exemplo disso, né, desse polo geográfico, essa direção geográfica, é a bússola. A bússola, ela explora essa característica, porque ela tem uma agulha imantada, ela tem uma agulha magnética, e essa agulha, ela é fixada, a massa dela pelo seu centro, que é o centro da bússola, e aí é por isso que ela tem essa característica de apontar para o polo norte geográfico da Terra e para o polo sul geográfico da Terra. Vocês estão conseguindo aí acompanhar a explicação dessa introdução do conteúdo? Daniel, chegou depois, está acompanhando, entendendo? Não ouvi, Daniel. Você ativou o seu microfone, mas eu não te ouvi. Meninas, Kathleen e Isabela, tá acompanhando? Qualquer dúvida que tiver, vocês me perguntem, tá? Eu tô Então, tá bom, acompanhando, no caso. tá bom. Dúvida, pede para repetir, tá bom? Se bem que hoje a gente vai falar de coisas bem simples, mas é conhecer como características do ímã mesmo, tá? Então, agora a gente vai falar, né, das propriedades dos ímãs. Quando a gente fala das propriedades dos ímãs, a gente vai falar dos polos que ele possui, como a gente viu aqui na introdução, tá? Então, a gente tem, primeiro, é a região, né? Os polos do ímã. O que é esse polo do ímã? É a região onde acontecem todas as ações magnéticas. E essa região do polo, essa ação magnética, ela é intensa, é onde ele é mais imantado. Então, os polos, né, do mesmo nome, eles tendem a se
repelir. E de nomes diferentes, eles vão se atrair. O que quer dizer isso? Que o polo norte com o norte do ímã vão se repelir, porém o polo norte com o sul do ímã vai se atrair, tá? Outra coisa, outra característica que o ímã tem é a inseparabilidade dele. Ele não possui os polos separados. Você pode pegar um ímã grande, dividir ele em N partes, bem pequenas. Vocês podem observar que todas essas micropartes desse ímã que foi dividido vai ter um polo norte e um polo sul, tá? Então, sempre o ímã, independente de ser dividido ou não, ele vai apresentar um polo norte e um polo sul. Sempre dois polos. Então, aqui, ó, falando mais sobre isso, olha só. Agora a gente vai falar da força de atuação que existe dentro desse ímã, que é desse campo, que é o campo magnético, tá? O campo magnético, ele está presente, ele é criado porque nele tem uma força magnética. E a força magnética é a força que atua nesse campo. Então, ela vai ter, para que ela atua, ela não vai ter contato entre os corpos. Então, é conveniente a gente imaginar que tem uma transmissão da ação dessa força, tá? Por um agente que é o que a gente denomina de campo magnético. O que quer dizer isso? Essa força dentro desse campo, ela não age em contato entre os corpos que estão presentes nesse campo magnético, tá? Então, ela não precisa de estar agindo com o corpo presente no campo magnético. E aí, o campo magnético, ele é definido pela região do espaço onde um pequeno corpo de prova fica sujeito a uma força de origem magnética. Esse corpo de prova pode ser um pequeno objeto de material que está presente com propriedades magnéticas, tá? Então, ou seja, um pequeno ímã, por exemplo. Qualquer material que você possui, qualquer um, pequeno ímã, qualquer um que tenha propriedade magnética, automaticamente ele tem um campo magnético. Esse campo magnético tem uma força magnética. E por que a gente está falando de força magnética? Porque é essa força magnética que nós vamos calcular. Então, ela tem sentido, ela tem direção, e para a gente calcular ela, a gente como que fala? Fugiu aqui a palavra, gente. A gente vai utilizar o cálculo do vetor de formação dessa força, que é o que a gente chama de vetor campo magnético, tá? Então, é o que vem aqui a seguir. Então, a gente representa, tá, o campo magnético em cada ponto. Se você tem um objeto ali que tem propriedade magnética, você já tem um campo magnético formado. Automaticamente você já vai ter que pensar que esse campo magnético formado, ele tem uma força magnética que atua nele. Se ele tem uma força magnética, ele tem um vetor presente nesse para demonstrar essa força. Tá bom? Então, aqui. Então, de uma região, né, pelo vetor campo magnético, que é o que a gente está falando, ele é representado por essa sigla aqui, gente. Ó, esse B maiúsculo com essa setinha em cima. Isso aqui é a representação do vetor campo magnético, tá? Então, para a gente construir, né, as linhas de campo, a gente vai usar o conceito, tá, do domínio magnético. Então, o que a gente vai pensar? Cada domínio magnético, ele é um pequeno ímã. Então, ele vai ter linhas, né, que vão de um polo norte à outra extremidade, que é do polo sul. Vocês lembram quando a gente estudou eletricidade, que a gente viu aquelas linhas de indução?
quando a corrente ela entrava dentro do campo e ela saía? Alguém aí se lembra? É como se fosse a mesma coisa. Ó, ímã, tem um ímã, tem um campo magnético. Esse campo magnético tem uma força magnética. Essa força magnética, eu tenho um vetor do campo magnético. Tá ele aqui. Por quê? Sempre eu vou ter essas linhas que são de atração do polo norte do ímã com o polo sul do ímã, tá? Então, ó, características que eu posso observar e que é bom eu saber. Em um campo magnético, essas linhas de indução, elas são, do campo magnético, são tais que o vetor desse campo, ele vai apresentar essas características aqui. Quais que são? Primeiro, direção. Então, ela é sempre tangente às linhas do campo, tá? Em qualquer ponto. Ela vai ter sentido. O sentido desse vetor vai ser o mesmo da linha de indução do campo magnético. E tem também intensidade. A intensidade é proporcional à densidade dessas linhas de indução do campo magnético. E para a gente calcular o vetor do campo magnético, a gente usa a siglazinha de Tesla, que é o T, de acordo com o Sistema Internacional de Unidades, tá? Compreenderam? Alguma pergunta, alguma dúvida? Como eu falei para vocês, é bem texto hoje, mas é só para a gente ter uma visão geral do conteúdo. Tem alguma pergunta? Quem não está entendendo nada? Quem está caladinho, né? Fala para mim, quem não está compreendendo é nada. E no nosso dia a dia, gente, que é onde a gente tem esse campo magnético? Ótimo, alguém me respondeu aqui, ó. Ó, o Daniel respondeu. Arthur, meninas. Pode me mandar até no chat aqui, ó, que aí eu fico sabendo se vocês têm alguma dúvida, tá? Então, onde o magnetismo ele também está presente? No globo terrestre. A Terra ela é um grande ímã, tá? Ela tem a influência exclusiva do campo magnético da Terra. Ela está sob influência exclusiva do campo magnético da Terra. Ah, sim, ok, Daniel, por isso que eu não consegui te ouvir. Então, olha só, a própria Terra ela tem um polo geográfico, né? Então, ela tem um norte geográfico e ela tem o sul geográfico, tá? Em termos magnéticos também. O polo norte geográfico da Terra contém um polo sul em termos magnéticos e o polo sul geográfico da Terra contém um polo norte em termos magnéticos. É meio que o contrário, tá? Então, é assim, ó, norte geográfico da Terra tem um polo sul magnético. E o sul geográfico da Terra é que contém um norte magnético. Tá vendo aqui a representaçãozinha da bússola? Então, funciona bem assim, ó, como se ela está rotacionando e essas linhas de indução desse campo magnético do globo terrestre estão nesse sentido aqui, ó. Tá vendo? É isso aqui que representa. Tá? E aí, a aula tá quase acabando, só pra gente fechar e eu fazer a chamada de vocês. O campo magnético, ele tem várias características. E quando nós dizemos que ele é uniforme, a gente está falando de um campo magnético que é criado em que todos os pontos do vetor têm a mesma direção, o mesmo sentido e a mesma intensidade. Então, nesse campo magnético uniforme, as linhas de indução, elas serão sempre retas, paralelas e igualmente espaçadas umas das outras, tá? É como representado nessa imagem aqui, ó.
Tá vendo? Ó, tenho aqui o ímã polo norte, o polo sul do ímã. Isso aqui é um campo magnético uniforme. As linhas de indução, ó, tá vendo aqui? São igualmente, são paralelas. Ó, paralelas, igualmente espaçadas uma da outra. O meu vetor, ele vai ter no campo magnético uniforme o mesmo sentido e mesma direção. Tá? E aqui é uma experiência de Oersted. Ele era um físico dinamarquês. Em 1819, ele fez a primeira observação da agulha, da bússola, tá? Então, ele colocou ela bem próxima de uma corrente elétrica e ele percebeu como essa agulha iria se comportar. Então, ele viu que essa agulha ela era desviada da sua posição na presença de uma corrente elétrica. Então, quando ela entrava em movimento, né? Quando ela entra em movimento, quando ela está presente em um campo magnético, ele percebeu o deslocamento da agulha. E aí ele conseguiu explicar, né? Que essa agulha tinha um deslocamento, tá? Devido à formação de um campo magnético em torno do condutor que percorria a corrente elétrica. E aí foi a primeira vez em que se pôde observar, né, esse experimento, observou, sim, como se diz, o aparecimento do campo magnético na presença de corrente elétrica. Então, a experiência dele foi mais ou menos isso, ó. Foi isso que ele fez. Ele colocou uma corrente elétrica ao redor de uma agulha de uma bússola e ele percebeu a movimentação que essa agulha fazia. E foi aqui que ele viu a presença de um campo magnético. Lá em 1819. Então, a gente tem o magnetismo. A gente sabe que a matéria, ela contém energia, né? A eletricidade está presente em tudo. Então, a natureza tem corrente elétrica, tem elétrons livres na natureza, né? Então, o magnetismo ele está presente na matéria. E aqui são alguns exemplos das matérias, né, que possuem essas características magnéticas. A gente tem as substâncias ferromagnéticas, são aquelas substâncias que têm propriedade de possuir domínios magnéticos mesmo, que são chamados de pequenos ímãs, tá? Que estão sob a influência de um campo magnético. Como eu disse para vocês, se eu tenho propriedade magnética na matéria, eu tenho ali um ímã, eu tenho um campo magnético criado ali, tá? E quando essas substâncias elas estão assim em influência desse campo magnético externo, elas vão também se alinhar com ele. Então, elas vão fazer com que a substância, né, se torne esse ímã. Quais são exemplos dessas substâncias ferromagnéticas? A gente tem o próprio ferro, cobalto, níquel, ligas que contêm esses elementos também têm essa mesma propriedade. Substâncias paramagnéticas são substâncias que imantam bem fracamente sobre a influência do campo magnético. Ela atrai, mas uma atração fraca, tá? Aí a gente tem como exemplo alumínio, cromo, platina, manganês, estanho e o próprio ar. E as substâncias diamagnéticas são substâncias que vão interagir com o campo magnético que vai resultar numa fraca repulsão, como prata, ouro, mercúrio, chumbo, zinco, bismuto e a água. E por último, a gente tem o ponto de Curie, que a gente considera aí, por exemplo, um prego que é atraído por um ímã e submetido a uma fonte de calor. Então, quando tem o calor, né, atuando nessa atração, e esse calor está acima de uma determinada temperatura, ocorre uma agitação térmica. Essa agitação térmica ela acontece tão intensamente
que ela age na imantação. Ela impede que a imantação oriente os domínios magnéticos dessa substância, do prego, tá? Nesse campo magnético. Então, nessas condições, o prego ele deixa de ser atraído pelo ímã, tá? E aí a temperatura que acontece, isso que eu estou falando para vocês, ela geralmente está de aproximadamente 770 graus Celsius para o ferro, no caso, tá? Meninos, aí a gente vai ficar por aqui. Eu vou passar para vocês exercícios, exemplos na próxima aula do que a gente viu. Tá faltando 2 minutos para a nossa aula acabar. E vou fazer a chamada. Alguém quer me perguntar alguma coisa? Falar, acrescentar? Deixa eu interromper o compartilhamento de tela. Então, olha, para vocês que estão aqui, vão continuar online, né? Arthur, Daniel, as meninas já me responderam. Tá me ouvindo, Arthur? Tô sim, professora. Então tá bom. Tava falando para as meninas que eu também vou continuar com vocês online, tá? Nesse período inicial, que eu não posso voltar no momento presencial. Eu tô gestante, então presencial não tem como eu voltar por enquanto, tá? Aí nós vamos continuar com o mesmo ritmo que nós tínhamos antes, no semestre passado, tá bom? Tá bom. Aulas online, vou gravar as aulas, postar no grupo para quem estiver na escola. Aí eu vou fazer só a chamada aqui para liberar vocês. Isabela. Presente. Kathleen. Presente. Daniel. Arthur. Presente. Então, meninos, sejam bem-vindos de volta às aulas. Não falta não, viu, gente? Assiste as aulas direitinho, aproveitem aí. Porque vocês estão na etapa final, falta pouco tempo. Logo, logo vocês terminam. Obrigada pela presença na aula e até a nossa próxima aula de hoje, que será geometria, tá? Acho que vai ser a terceira ou quarta aula, algo assim. Então, até lá. Tchau, tchau. Até a próxima aula. Tchau.